até porque o doutor também foi bem claro e bem rápido, né? Nas explicações dele, ele não inventou muita coisa. E com base na revisão também, tudo que ele falava sempre que ia cair. A parte boa é que não cai cálculo, né? Não vai cair o cálculo, vai cair mais conceitos relacionados à desidratação. Segue a mesma dinâmica de sempre. Quem tiver alguma coisa a acrescentar, abre o microfone, acrescenta e fala. Quem tiver, o doutor falou isso, o doutor falou aquilo, podem ficar à vontade, tá? O doutor eu não sei não, mas as outras turmas todas a prova foi toda fechada. Oremos que a nossa seja assim também. Sim, eu sei que teve de verdadeiro ou falso e foram todas fechadas, né? Apesar de que tem alguns conteúdos dessas provas aí que o pessoal falou que a gente não tem, que ele não deu para nós. Então, não são todas essas questões aí que ficam rodando que vai cair na nossa prova, né? Só para, tipo assim, acaba que não ficar focado só nessas questões, né? Focar no conteúdo. O conteúdo é tranquilo, é leve, é de boa. Acho que é o conteúdo mais tranquilo que a gente teve aqui, apesar de que apesar de não ser o que eu mais gosto, né? Que eu gosto mais do de clínica cirúrgica. Mas é um conteúdozinho bem de boa, tá? Eu vou espelhar aqui, se não estiver aparecendo, aí vocês me avisam. Tá aparecendo? Tá. Tá, então vamos lá. Bom, realmente, igual eu já tinha falado da outra vez para vocês, um resumo mesmo, bem enxuto para poder a gente conseguir absorver o que realmente o doutor pediu, né? Mas enfim, vamos começar. Primeiro, eu acho que a gente tem que saber o conceito de desidratação, né? Eu coloquei um conceito exatamente como o doutor explicou e estava nas aulas dele, né? Que é a redução do contenido líquido dentro do organismo, né? A redução no organismo desse contenido, nesse caso, sem perda tissular ou celular concomitante. E vai incidir sobre os comportamentos intra e extracelulares, que seriam essas, digamos assim, como sempre, eu sempre falo para vocês de uma forma mais simples, como se fossem essas comunicações que as nossas células fazem, tanto intra como extracelulares, através da membrana plasmática. Eu não vou entrar muito nisso porque já é o conteúdo passado, é biologia, mas enfim, é só para a gente entender como que funciona, né? A desidratação ela é considerada leve, moderada e grave, que seria o choque, como nós sabemos, né? Acredito eu que muitas das questões do doutor vão ser baseadas nessa tabela, né, em específica, por isso que eu fiz questão de colocar ela aqui. Porque provavelmente serão casos clínicos, igual aquele que nós fizemos, aqueles que a gente fez em sala, onde ele fala que a respiração, por exemplo, estava com taquipneia, presença de tiragem costal, a diurese do paciente normal, depois ele fala da color da pele, que está gris, depois ele já fala do signo de Plague, que desaparece lentamente. Então, é uma tabela no qual é muito fácil também da gente interpretar ela, da gente entender como que funciona. Por exemplo, a gente tem que saber que existem alguns sinais, né, alguns signos de desidratação que nós vamos lidar com nossos pacientes, né? Nesse caso aqui seriam as crianças, e são esses signos que vão fazer com que a gente classifique em leve, moderado ou grave. Por exemplo, os olhos sem lágrimas, quando chora, às vezes não tem, né? Não desce nenhuma lágrima. Nem sempre vai ser por conta de uma desidratação, né? Mas nesse caso, boca seca, o pulso acelerado, perda da elasticidade da pele. Então, são pequenas coisas que ele pode colocar ali em casos clínicos e algumas coisas que a gente tem que ficar atento. Até porque, a partir do momento que a gente classifica essa desidratação do nosso paciente, nós vamos fazer o quê? O tratamento. Então, o tratamento influencia muito nessa classificação prévia que nós vamos fazer, né? Então, outras coisas também que a gente pode observar é a questão da urina, se o paciente está urinando, que cor que é essa urina, e tem tudo aí nessa tabela. Então, eu acho que essa tabela aí
ela acaba, assim, matando muitas questões, né, da nossa prova, acredito eu. Outra coisa importante também seria a perda de peso, que nessa tabela aí, acredito eu que não tenha, mas que é importante. Não, tem aí, é bem no comecinho mesmo. Só que tem em porcentagem. Mas a perda de peso também é um sinal de desidratação. O que a gente tem que entender é que vai ser de acordo com o que ele for falando, a gente vai classificando. Por exemplo, um paciente que vai ter muitos signos de desidratação, a gente vai saber que é grave. Aquele que tem ali médio seria o moderado. E o que está menos, né, seria o leve. Eu acho que a principal coisa é relacionada a esse lenado capilar, né? Que a gente tem que saber. Lembra que o leve vai ser menos de 2 segundos, o moderado de 2 a 3 e o grave de 3 segundos ou mais. Então, acho que essa é bem a virada de chave aí para a nossa prova. Mas, enfim, a questão dos olhos também é bastante importante, que é os olhos hundidos, que é basicamente quando parece que o couro, assim, da pele da criança parece estar tão esticada que o olho fica, tipo, esbutecadão para fora, sabe? Então, ele pode colocar isso em uma questão. Então, lembra desses olhos hundidos, né? Os orros hundidos, que seriam também. E os sinais clássicos, né? De desidratação, o signo do Plague. Esse signo do Plague nada mais é do que literalmente a pele, principalmente abdominal, ela vai ficar assim, como se fosse flácida, sabe? Uma flacidez. Então, é basicamente esse o signo do Plague, que é aquele que nós vamos fazer com a nossa mão, assim, puxar, como se estivesse puxando o couro, e aí ele vai ficar com aquela aspecto de flacidez. Ele nem sempre vai ficar tão marcado assim como tem no slide, né? Um pacientezinho lá que estava bem assim, bem marcadão, nem sempre vai ser tão marcado. Mas é importante saber e lembrar dele, tá? Depois que a gente sabe classificar esses sinais clínicos que o nosso paciente tem em leve, moderado ou grave, a gente vai ter que montar o esquema de tratamento. E o esquema de tratamento dele é bem simples, né? Quando não tem cálculo, né? Que nesse caso a gente está com sorte. Mas o plano A vai ser o quê? Soro oral, indicados para pacientes sem desidratação. Nesse caso aqui, seriam para... Não quer dizer que o nosso paciente seja assim, eu vou indicar um soro para qualquer paciente que apareça, né? Qualquer criança. Não. Mas aqui, igual ele explicou no dia na aula, que seria sem desidratação, como que eu posso explicar aqui para vocês? Não quer dizer que o nosso paciente não está desidratado, entendeu? Provavelmente ele está desidratado, só que no caso seria aqui na leve, que não tem um sinal de alerta. Deu para vocês entenderem o que eu quis dizer? Porque parece assim, que, não tem desidratação nenhuma, vou tacar um soro aqui. Não, não é isso. Ele tem um sinal de desidratação, só que é leve, é mais leve. Então, é indicado fazer esse plano A também, dependendo de todo a anamnese que a gente fez no nosso paciente e do plano de manejo e como a gente classificou esse paciente, tá? Já o plano B é indicado para pacientes com desidratação leve a moderada, que também já entra leve também. No entanto, isso tudo vai o quê? Vai depender da sua classificação como médico, do que você considera, do que você leva em consideração ali com o seu paciente, tá? E o plano C, que no caso aqui é o mais importante, que eu acredito, né, que é o que tem mais indicação, são para pacientes com desidratação grave ou choque ou que não pode receber líquidos por via oral. A necessidade de via intravenosa é indicada internação e observação do paciente, ou seja, é aquele paciente no qual eu vou passar esse plano C, o manejo desse paciente vai ser a internação e a gente vai fazer essa hidratação parenteral. Geralmente esse plano C também é indicado quando o nosso paciente, claro, né, tá com vômitos incoercíveis e ele não consegue, apesar de que pode ser até um paciente moderado, no entanto, ele tá com tanto vômito que ele não consegue tolerar a via oral. Então, se o meu paciente não tolera a via oral, a gente vai ter que fazer o quê? A via parenteral. Se ele não tá tolerando, né, a gente vai ter que buscar outros meios de hidratar esse nosso paciente, ainda mais se tratando de criança. Então, lembra, talvez ele pode colocar algumas coisas assim relacionadas à prova. Por exemplo, um pacientezinho ali todo moderado, leve, aí,
vômitos incoercíveis, vomita muito, mais de 4 vômitos ali em tantas horas, não sei o quê. Aí a gente já vai ter que fazer o quê? Ele não tolera via oral. Ele vai tomar e vai pôr pra fora. Então, não serve esse tipo de tratamento, tá? Eu coloquei aí que ele precisa, geralmente são pacientes com grave choque e intolerância oral, como eu já tinha falado. Eu citei os 3 tipos de soluções que são utilizadas para fazer hidratação, né? Que é a glucosa, né? O cristalóide e o Ringer lactato, né? Nesse caso, o Ringer entra quando for em casos de choque, né? Sempre em choque, pelo menos os dois entraram em consenso que seria Ringer lactato, né? Depois de os dois que eu falo seriam prática e teoria, porque eles estavam meio que assim, um falava uma coisa, outro falava outra, mas no fim de tudo deu certo, né? Outra coisa importante também relacionada, eu acredito eu que ele não vai cobrar, né? Qual tipo que a gente tem que utilizar, mas é sempre bom saber, né? Que geralmente os que utilizam a glucosa, né? Previne as cetoses e mantém a glicemia, né? Porque vai reduzir o catabolismo proteico e lipídico. Então, vai ser útil para aqueles pacientes que não pode receber hidratos de carbono por conta da alimentação. Por exemplo, pacientes graves que estão em jejum por algum quadro cirúrgico. Literalmente, aqueles pacientes que estão precisando ali, digamos assim, de uma nutriçãozinha. Vou separar assim para ficar mais simples da gente entender, né? Ao contrário do Ringer, que no caso é uma reposição que a gente está fazendo ali, né? Não só reposição volêmica, mas geralmente reposição volêmica é algo que a gente tem que fazer ali de imediato com o nosso paciente. Tanto que a gente sabe que utiliza principalmente em trauma, queimadura. E outra coisa também importante, que no caso isso a gente leva em consideração para o adulto, já não é com a criança, é que independentemente do quadro do paciente, dele ser hipertenso ou não, na hora a gente não leva em consideração o uso do Ringer, entendeu? Então, paciente queimado, paciente politraumatizado, paciente que está em choque hipovolêmico, Ringer lactato. E com as crianças também não seria diferente, tá? O resto é cálculo que não vai cair, então no mais é isso. Foquem nessa tabela para poder saber diferenciar bem um do outro, porque os casos clínicos vão ser todos voltados para essa tabela aqui, ok? Só um minutinho, gente, que tem gente mandando mensagem, acho que é para eu aceitar aqui na aula. Por isso que eu falei para esperar um pouquinho, porque ia ficar atrapalhando. Voltamos, tá dando para ouvir tudo e tá dando para ver? Sim. Bom, agora sim a gente começa num conteúdo que tem mais coisa, né? Que não é a parte de cálculo. Bom, a febre reumática, eu coloquei também a definição dela, que é caracterizada por um processo inflamatório que pode afetar o coração, o cérebro, articulações, vasos sanguíneos e tecido subcutâneo. Ela vai ocorrer, como sempre, né? Na maioria das vezes, a febre é uma resposta, né? Imunológica que a gente tem frente a alguma agressão que está acontecendo no nosso organismo, no nosso sistema. Então, a febre serve de um alerta. E nesse caso da febre reumática, vai ser por conta do Streptococcus pyogenes B hemolítico. Grava bem esse nome, porque ele vai ser o causador dessa febre reumática, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a febre reumática ela é uma complicação da faringoamidalite. Então, esse quadro ele vai surgir pós uma faringoamidalite, né? E a febre reumática ela tem um grande risco de afetação cardíaca a nível valvular. Então, a febre reumática é bem complicada e ela tem que ser diagnosticada, né, o quanto antes dos nossos pacientes, seja ele criança, adulto, seja o que for, né? Por conta disso, porque esses Streptococcus pyogenes B hemolítico, ele podem causar bastante dano ao nosso coração. Por quê?
bem rápido aqui, é justamente por conta da fisiopatologia, tanto do vírus, quanto do nosso coração, ali, a questão de membrana, lipoproteica, lipídica, e faz com que essa resposta deles ali, essa resposta do vírus, seja muito mais fatal. Então, ele consegue adentrar e agir muito mais rápido. Então, tem que ficar bem atenta, principalmente com a parte cardíaca e que pode levar também à morte, né? Tem alguns dados que falam sobre a febre reumática, né? E que representa bastante número aqui. O doutor colocou assim, que a incidência da área geográfica oscila de 8 a 51 casos por cada 100 mil ninhos e adolescentes com incidências muito altas em países subdesenvolvidos. Ou seja, é bastante grande. E não tem preferência, ou seja, afeta homem, mulher, ninho, ninha. Não tem, assim, uma predisposição, né, a um sexo. Quando a gente fala do strepto, né, que seria o agente bacteriano aí mais frequente identificado na faringoamidalites, nesse caso, os estudos mostram que ele também é um único relacionado à febre reumática. Então, já fica muito mais complicado, né? Mas, por outro lado, fica muito mais fácil porque a gente sabe, então, que o único micro-organismo causador da febre reumática, a gente pode, sem medo, Streptococcus pyogenes B hemolítico. Existem alguns estudos que demonstram que outros vírus, sabe, poderiam causar, mas nesse caso não tem nada comprovado ainda, pelo menos não nos últimos estudos publicados. Então, por enquanto, somente Streptococcus pyogenes. Lembra que a febre reumática é uma complicação da faringoamidalites e por isso ocorre a febre reumática. E quem é o agente causador? Streptococcus pyogenes B hemolítico. Não esqueçam desse agente, né? Agora sim, as manifestações clínicas, né? A artrites, se a gente está falando de febre reumática, a gente claramente pode associar com artrites, febre. Então, sempre do mais fácil para o mais difícil. Febre reumática, quais são as manifestações clínicas? Artrites, febre. A gente também falou que afeta as válvulas, né? Principalmente a afetação valvular. Cardites. Então, assim, 3 manifestações clínicas fáceis de lembrar, só associando com o significado de febre reumática, só com o significado da enfermidade. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas, porque é bem importante. A artrites, ela vai se apresentar 2 a 3 semanas depois da faringite, presente em 70% dos pacientes, ou seja, não quer dizer que um paciente com a febre reumática, ele vai cumprir todos os critérios de manifestações clínicas, né? É igual como qualquer outra enfermidade. Nem sempre vai cumprir todos. Mas boa parte, né, dos sintomas vão apresentar esse paciente. Nesse caso, a artrite está presente em 70%. Afeta grandes articulações, foquem bastante nisso, com dor, eritema, calor, exacerbação em atividade física, ou seja, piora com a atividade física. Geralmente as dores são nos joelhos, nos cotovelos, então, como eu disse, grandes articulações, lembra disso. E essa dor também persiste durante o repouso. Nesse caso aí, o nosso paciente, ele vai ter uma boa resposta ao tratamento com AINES, nesse caso é o naproxeno, AS, que seria o ácido acetil salicílico, mais um corticoide, que nesse caso seria a prednisona. Então, esse é o tratamento que responde o artrite. Nesse caso, seria o tratamento sintomatológico, tá? Porque quando a gente está falando de febre reumática, a gente trata a bactéria, né, o micro-organismo, com, todos nós sabemos que seria o antibiótico. Só que nesse caso, são manifestações clínicas que são persistentes e que precisa de um tratamento à parte. Então, esse tratamento que eu acabei de falar para vocês, que entra AINES, o AS e mais um corticoide, seria o tratamento sintomático da artrite por conta da febre reumática, tá bom? Já a febre se apresenta em 90% dos pacientes, né? A cardites, geralmente,
ela vai aparecer mediante a uma ecocardiografia e também durante a auscultação. Essa auscultação vai ter um predomínio de um sopro no apical esquerda, a localização apical esquerda, de um sopro, no caso aí um sopro cardíaco. Então, o diagnóstico vai ser por meio da ecografia mais essa auscultação, tá? Nesse caso aqui, a cardite, ela representa a maior causa de morbilidade e mortalidade associada com a febre reumática. Então, é uma manifestação clínica que é a mais perigosa, digamos assim, né? Dentre essas manifestações que a gente está estudando. Ela vai aparecer 3 semanas depois da infecção. Então, ela tem um período grande ali para poder aparecer. Então, acredito eu que por conta desse período ser tão grande, acaba que ela se torna mais grave, vai agravando com o tempo, né? Nesse caso aí, afeta predominantemente também as válvulas do lado esquerdo. Por isso que o predomínio do sopro vai ser do lado esquerdo. Então, lembra que a cardites, que é uma manifestação clínica da febre reumática, é tudo do lado esquerdo. Tudo do lado esquerdo. O sopro vai ser do lado esquerdo, a afetação predominante vai ser das válvulas do lado esquerdo. 65% são a válvula mitral, aqui no material dele de forma isolada. Depois, mitral e aórtica, perdão. E depois, 6% aórtica isolada. Então, seguindo a ordem aqui, vamos organizar nosso pensamento. A cardite, que é uma manifestação clínica da febre reumática, ela vai ter o predomínio ali do sopro no lado esquerdo, apical esquerdo. E, consequentemente, as válvulas afetadas serão do lado esquerdo. A válvula mais afetada, qual que seria? A mitral. A válvula mais afetada é a mitral. Seguida de mitral e aórtica e, por último, de aórtica, tá bom? Eu vou até anotar isso aqui, porque vai que, né? Vai que ele cobra. Eu vou anotar aqui no cantinho, e aí todo mundo consegue anotar. Eu vou colocar assim, ó. Primeiro, eu vou colocar válvula. Vou colocar primeiro mitral, a mais afetada. Que assim ninguém esquece. Ela também tem um tratamento sintomático, né? Que a gente vai fazer esse tratamento, que é um corticoide também, IECA, e nesse caso o nitropurosiato de sódio. A gente já falou do nitropurosiato de sódio, eu não sei se vocês se lembram, mas nós comentamos dele quando a gente estava falando de AVC, né? A gente falou sobre o nitropurosiato, primeira vez que eu ouvi falar sobre ele foi justamente quando a gente estava falando de AVC, que ele serve para quê? Esse nitropurosiato de sódio, ele vai fazer com que essa insuficiência, principalmente mitral, pode ser necessário que a gente use vasodilatador endovenoso. E esse vasodilatador seria o nitropurosiato de sódio. Então, é por isso que ele é utilizado. Por conta disso, para poder diminuir esse edema, né, e essa insuficiência mitral que causa. Então, ele serve como um vasodilatador endovenoso, tá? Esse nitropurosiato de sódio. Basicamente, a mesma coisa no AVC, né, que ele servia. É a mesma função, o medicamento aqui, não foge, tá? Já essa outra manifestação clínica aí, que a gente viu, ela já vai ser uns sinais e sintomas mais relacionados com neurológicos, né? Vamos dizer assim. Seriam movimentos involuntários, hipotonia, alteração da marcha, disártria, sem propósito, arrítmicos e clônicos, simétricos e desordenados, que afetam as regiões distais das extremidades, principalmente, e cara e tronco, né, também. Todos esses sintomas vão desaparecer durante o sono, ou seja, essa Coreia de Saiderhan, eu não sei se eu estou pronunciando certo,
ela vai apresentar de 10 a 30% dos nossos pacientes, né, com febre reumática, com essa manifestação clínica, vão apresentar esse sintoma. Esse sintoma não, essa quantidade inteira, né, de sintomas basicamente relacionados à hipotonia, alteração da marcha, desatria, descoordenação, principalmente das regiões distal, mão, pé. E ele vai demorar. Ele demora 6 meses, de 1 a 6 meses, após o episódio de faringoamidalite. Então, é o que demora mais tempo aí para poder aparecer, né? No entanto, ele melhora espontaneamente, uma parte boa, né? Que ele vai melhorando com o tempo. No entanto, em casos severos, a gente usa carbamazepinas ou valproato de sódio, com um caso sódico aí, porque nesse caso, o nosso paciente não vai ter uma melhora, né? E ele precisa melhorar a qualidade de vida dele. Então, é por isso que a gente administra esse tipo de medicamento. Mas eu andei lendo sobre e eu vi que, geralmente, assim, 90% das vezes, ou até mais, eles melhoram espontaneamente. Então, é bem mais simples do que a gente imagina. Agora, outra manifestação que a gente tem aí vai ser o eritema, né? Marginado. A palavra já fala o que é, né? Vai se caracterizar por esse exantema maculopapular, que seriam manchas, aquelas manchinhas vermelhinhas, só que com dentro, eu não sei se vocês já viram a foto, mas dentro ela tem a coloração da pele, basicamente da cor mesmo da pele do paciente. E por fora é que vai ficar essa parte do exantema maculopapular, que é a parte que vai ficar mesmo vermelhinha ali, meio pruriginoso, que nem fala aí, que cede à digitopressão, se exacerba com calor e é predominante em tronco e região proximal das extremidades. Afeta de 2 a 6% dos pacientes, ou seja, nem todos vão apresentar, né, essa característica, mas é basicamente isso mesmo, eritema marginado. Ele vai ter, eu penso assim, para poder gravar como que ele é na minha cabeça, que é eritema, que eu já penso assim, eritema já é alguma coisa aí vermelha, já penso assim, ó, o eritema, e é marginado porque ele vai ficar ao redor de algo que não é a ferida. Pensa assim, é marginal ao local. É uma ferida que é tipo assim, ó, deixa eu ver se dá para, talvez vocês não estão entendendo o meu raciocínio, mas é assim, ó. Isso aqui é o eritema marginado. Aqui dentro, que eu vou pintar de azul, é a pele do paciente. Basicamente, a pele vai estar de boa. E ao redor dele aqui é que vai estar a pápula aqui, né? E meio pruriginosa, assim. Vai ser geralmente nessa parte. E por último, o nódulo subcutâneo, né? Esse nódulo subcutâneo, como o nome mesmo já diz, é um nódulo duro. Ele vai variar aí de 0,5 a 2 centímetros, não é doloroso e é móvel. É palpável, principalmente sobre as proeminências ósseas, né? Geralmente vão estar em superfícies extensoras de extremidades, como, por exemplo, mão, as vértebras, né? É literalmente um nódulozinho que dá para palpar e ele é móvel. Essa é a principal característica dele. E que ele não tem dor, né? Atualmente, ele tem de 1 a 5% de incidência, né? Nesse caso, e ele desaparece em torno de 4 semanas depois, sem sequelas, né? E ele também faz parte aqui, que a gente vai ver aqui nos critérios, né? Como um critério maior para a enfermidade. Então, ele vai servir bastante para a gente poder fazer aqui, entender como que funciona, né? E a febre a gente já tinha falado que é um dos mais importantes. Aí vamos lá. O diagnóstico. Bom, o diagnóstico, né, vai ser a evidência, né, da infecção, que a gente vai fazer toda a anamnese no nosso paciente, vai entender que ele tem esse sintoma, todos esses sinais clínicos e que ele teve uma
faringoamidalites antes de tudo isso. Então, a gente vai juntando ali, né, as provas. No entanto, é necessário de um cultivo, né, para a gente ter certeza de que nós estamos falando do Streptococcus pyogenes B hemolítico. Então, é para isso que vai servir esse cultivo. Tem também essa prova rápida de faringe, que é mediante ao hisopado, que é literalmente pegar ali, ó, passar ali tipo um cotonete, não sei como é que é o nome daquele negócio, mas é fazer ali, né? Também é tipo uma outra forma de cultivo, né? Suave. Exatamente, falou certo, suave o nome. É justamente isso, é o cultivo e a prova rápida, né? Que seria o suave. E teriam outros aqui, além da clínica, né? Não esqueça que a clínica também é muito importante aqui nesse caso. Teria esse anticorpo antiestreptolisina, que seria esse ASLO, que ele aparece no sangue do paciente. No entanto, se você fizer ele com o anticorpo contra a desoxirriboxonucleasa B, o resultado vai ser melhor, vai ser 90% de sensibilidade. No entanto, acaba que nem chega nesse estágio aqui o paciente de fazer esse tipo de exame. Um cultivo, a prova rápida e a clínica do nosso paciente e depois, se necessário, uma ecocardiografia, vai funcionar muito bem. E também ele não vai complicar desse tanto a ponto de pedir tantas coisas assim, né? No entanto, a eco ela vai servir para diagnosticar, como eu já tinha dito, a afetação valvular, porque a febre reumática principalmente pode afetar, né? A gente já tinha falado sobre isso, a afetação valvular, né? Aqui também na ecocardiografia vai ver presença do pericárdio, se há engrossamento nele ou não, se tem uma miocardite. Agora vamos para o que interessa, que são os critérios de Jones. Esses critérios, eles vão servir para a gente fazer o diagnóstico da febre reumática. Literalmente, é só para isso mesmo que ele serve. Ele está dividido em maiores e menores. Nesse caso, tem essa mnemotécnica aí, que é do câncer. Eu não curti muito essa mnemotécnica, não, mas vamos lá, né? É a que a gente tem disponível aqui. Que seria maiores cardites, artrites, nódulos subcutâneos, essa coreia e o eritema. Tudo isso aqui, os maiores são o quê? São as manifestações clínicas que a gente acabou de estudar, cada uma delas. Então, fica mais fácil da gente lembrar dos critérios maiores. E os menores, né, que a única que a gente já viu que está nas manifestações clínicas foi a febre, né, que seria a febre. Eu considero também que a artralgia também está no meio aí por conta dessa artrite, né, que o nosso paciente tem. Mas vamos lá. Os maiores seriam o quê? Todos aqueles manifestações clínicas que a gente já estudou, que formam aí o câncer, né? Que é cardites, artrites, nódulos subcutâneos, a coreia e o eritema marginado. E os critérios menores entre a febre, artralgias, febre reumática prévia, né? História prévia de febre reumática. Entra também essa parte da velocidade de sedimentação globular, que eu até coloquei aí porque não tem na tabela, que é maior que 60, tá? Então, se tiver algum caso clínico relacionado a isso e tiver menor que 60, já não está aqui dentro dos critérios, né? Digamos assim. Ou a PCR está elevada, o PCR, né? Maior ou igual a 3, também que eu coloquei aí porque não tinha. E um intervalo alargado aí, né? Dessa PR alargada aí. Mas, de qualquer forma, como que é feito? É o que a gente tem que saber aqui, como que a gente vai estabelecer. Primeiro, ou serão 2 critérios maiores, ou um maior e 2 menores. Que eu acho que é basicamente o que eles acabam cobrando mais nas provas, é bem isso. Então, vai ser 2 maiores, vou colocar assim, ou um maior e 2 menores. Acabou que eu pesquisei e tinham mais outras formas, né? Tinha tipo,
3 maiores, não sei o quê, não sei o quê. Mas vamos seguir somente essa classificação que foi também a que o doutor passou. Os critérios de Jones, 2 maiores, 1 maior e 2 menores. Por exemplo, se ele coloca lá, para o diagnóstico de febre reumática, febre e artralgias. Deu certo o critério? Não, porque febre e artralgia são menores. E aqui teriam que ter um maior. E nesse caso não tem um maior para acompanhar. Agora, se a gente coloca artrites, febre e artralgias, aí sim, a gente tem um maior e 2 menores. E se tiver cardites e artrites, tem 2 maiores. Provavelmente esse paciente já vai ter febre, se tem artrites, vai ter artralgias. Então, assim, uma coisa meio que leva a outra, né? E para finalizar, o tratamento com antibiótico, que eu já havia falado para vocês, porque a gente trata a febre reumática com os antibióticos, né? No entanto, quando o paciente tem a persistência daquelas manifestações que a gente acabou de ver ali, da mnemotécnica aqui do câncer, a gente faz aquele tratamento separado. Mas aqui tem a listinha, né, dos antibióticos, as vias de administração e a duração, que também acredito eu que o doutor não vai cobrar. No máximo, ele vai perguntar qual é o antibiótico que é utilizado, estourando isso, tá? Aí embaixo tem aí, né, que alérgicos à penicilina usar as cefalosporinas de primeira geração e os alérgicos a beta-lactamos usar os macrólidos, né? E é isso, em relação à febre reumática, eu acho que o que a gente tem que focar mesmo é aqui, eu vou marcar aqui, lembrar que esse é o micro-organismo responsável, lembrar dessas manifestações e lembrar dessas medicações aqui, ó. Aqui, que eu posso resolver com essas medicações. Aqui também na cardites, um corticoide, IECA e o nitroprusiato. Aqui também. Isso é feio, mas sem nada não. E lembrar dos critérios maiores e dos critérios menores. E que para a gente poder diagnosticar são 2 maiores ou 1 maior e 2 menores. Agora a gente vai falar de endocardites. Ele não falou tanto que ia cair essa parte, não. Pelo menos eu não lembro. Se alguém aí tá lembrando, mas de qualquer forma, tá no material, né? A gente vai estudar. Mas até onde eu sei, o foco da prova é desidratação e febre reumática, tá? O restante ele não focou muito, não. Mas vamos lá. A endocardite, né? É uma infecção, como o nome já sugere, produzida no tecido do endocárdio ou nas válvulas cardíacas, né? Mesmo que seja pouco frequente, ela associa uma grande mortalidade, né? Uma grande mortalidade em crianças. E, no entanto, se tiver um diagnóstico precoce, um tratamento precoce, vai assegurar um prognóstico mais adequado. Ou seja, é uma enfermidade que em ninhos é bem grave, tem um nível de mortalidade alto. No entanto, o diagnóstico e o tratamento precoce ajuda a diminuir, né, essa taxa, digamos assim. A etiologia mais frequente vai ser o Streptococcus viridans. Então, aqui a gente já muda, não vamos confundir com o da febre reumática, tá? Lá era qual? O Piógenes, e aqui é o viridans. Então, reumática, Piógenes, endocardites, o viridans. A epidemiologia também acho que não é algo que ele vai cobrar muito. No entanto, é bom saber que ela é mais em pacientes com cardiopatia congênita, né? E que seriam válvula nativa. E o Streptococcus aureus, ele vai estar mais sem cardiopatia e na válvula protésica. Ele vai ser o mais frequente nesse caso aí, né? Existem muitos micro-organismos relacionados com essa questão das válvulas da endocardite, tá? Mas o principal vai ser sempre esses. Streptococcus viridans para válvula nativa,
em pacientes com cardiopatia congênita e Staphylococcus aureus sem cardiopatia e válvula protésica. Porque se eu for falar que a lista é uma lista bem grande. E quando a gente fala de bactérias gram negativas, seriam essas daí que também tem essa mnemotecnia aí de Hassek, que seriam essas daí. Mas também ele não focou muito nisso, não. Ele quer que a gente saiba que o Streptococcus viridans vai ser em pacientes com cardiopatia congênita em válvula nativa. E o Staphylococcus aureus sem cardiopatia, válvula protésica. Agora vamos para as manifestações clínicas aí, como que acontece, né? Geralmente, a endocardite infecciosa, ela vai ter, o sintoma mais comum vai ser uma febre muito prolongada, né? Que vai durar semanas ou meses, não tem predomínio dessa febre e geralmente ela é uma febre alta. Então já é um sinal de alerta muito grande, né? Outra coisa também é a perda de peso marcada que esse paciente vai ter, mialgias, cefaleias, transtornos do sono, né? E na maioria das crianças aparece artralgias ou artrites, né? E acaba que a gente pode até confundir, né, uma endocardite infecciosa com a febre reumática também. Por isso é importante o quê? Os critérios, e por isso é importante saber também, principalmente nesse caso aqui, os critérios, né? Porque o cultivo, né? O SUAB, como a gente já tinha falado, eles vão praticamente definir, né? Mas aqui os critérios é bem importante. Pode cursar também com náuseas, vômitos, dor abdominal também. Pode chegar também a ter uma insuficiência cardíaca congestiva em até 30% dos afetados, presença de sopros, porque a gente está falando aqui do coração. Então, basicamente, o sopro vai ter todas essas enfermidades, né? Agora sim, uma coisa que a gente tem que saber aqui e entender essas complicações. Existem três classes, digamos assim, de complicações relacionadas à endocardite infecciosa, que vão ser essas infecções extracardíacas, que é aquilo que vai acontecer o quê? O nome já diz, extracardíacas. Vão acompanhar, além do paciente estar passando pela endocardite, ele ainda vai ter que lidar com essas infecções aí extracardíacas, né? Que a mais predominante de todas, pneumonia, osteomielites ou abscessos cerebrais como consequência da viagem do êmbolo séptico. Né? A gente também já viu isso aqui em AVC e já entende como que funciona essa viagem desses êmbolos. Outra classe também seriam dos fenômenos embólicos à distância, que seriam infartos de grandes vasos ou de órgãos, e nesse vai produzir sintomas neurológicos, além de tromboembolismo pulmonar, infartos intestinais ou infarto renal, né? Por isso que a endocardite tem uma taxa de mortalidade tão alta, por conta dessas complicações que vão acompanhar o quadro. E tem também esses fenômenos aí imunomediados, né? Glomerulonefrites, essas manchas de Hodge, que seriam a nível da retina, que seriam manifestações, também entram como manifestações, só que elas não são tão frequentes, né? Essas lesões também aí de Janeway, não sei se a pronúncia tá certa, mas é basicamente umas máculas eritematosas não dolorosas, esses nódulos de Osler, né? Que já são eritematosos e muito dolorosos. No entanto, eles são menos frequentes em ninhos que em adultos. Então, acho que é por isso que o doutor não colocou eles como manifestações, porque é infrequente. Então, é por isso. Mas é bom a gente saber como que é cada um. E, principalmente, saber que nos adultos, esses sintomas, esses signos aí, eles são bem presentes, tá? Agora, vamos para o diagnóstico, que não vai mudar muito também. Laboratório, o hemocultivo, PCR, e de imagem a gente usa a eco e ataque ou a ressonância magnética, né? Agora sim, aqui também a gente tem outros critérios. Esse aqui é os critérios de Duke, né? Que eu gostei mais desse aqui do que tá no slide do prof, porque eu achei muita informação para uma coisa que é bem simplesinha. Mas vamos lá. Em relação aos critérios maiores, a gente tem dois grandes que a gente tem que lembrar. Primeiro,
o microbiológico, né? Que no caso, aqui explica bem como que faz, que são 2 hemoculturas separadas dos micro-organismos típicos, que seriam o viridas, né? Nesse caso aqui. O grupo também lá dos gram-negativos, né? E daí, enfim, isso aqui não entra muito. O que tem que saber é que vai fazer um micro-organismo compatível. Tem que ter um micro-organismo ali compatível no hemocultivo, positivo, tá? E, segundo, a evidência de afetação do endocárdio, né? Que a gente está falando aqui de endocardites. Então, para ser um critério maior, tem que ter isso. Ou seja, confirmação do micro-organismo, mas a evidência de envolvimento do endocárdio. Como que a gente vai saber que tem o envolvimento do endocárdio? Através de quê? Através de um ecocardiograma, né? Através do ecocardiograma, nós vamos saber que tem envolvimento do endocárdio. Então, nos critérios de Duke, os critérios maiores vão ser confirmação biológica do micro-organismo, né? E a evidência de envolvimento endocárdico, tá? Então, vamos supor, se ele põe um caso clínico para a gente lá, onde o nosso paciente deu positivo, né, para o Streptococcus viridans, deu positivo, e o nosso paciente tem uma afetação a nível do endocárdio, através do ecocardiograma que o médico solicitou, então ali a gente tem a presença de 2 critérios maiores. Então, a gente tem ali um possível diagnóstico, né? Praticamente estabelecido. Então, lembra, critérios maiores, confirmação do micro-organismo, mais a confirmação do envolvimento do endocárdio, ou seja, que o endocárdio está danificado de alguma forma, tá bom? Já os critérios menores seria a febre. A gente já tinha falado que ela seria uma febre alta, persistente, que durariam semanas e até meses. Fenômenos vasculares, tá? Esses fenômenos vasculares a gente pode associar com as lesões lá de Genway, que eu tinha falado. Pode associar com hemorragias, com infartos pulmonares sépticos, embolia de grandes artérias. Então, assim, tudo que tiver a ver com fenômenos vasculares que não seja normal, entra como critério menor. Fenômenos imunológicos, né? Entra também aqui. Fator reumatoide, glomerulonefrite, os nódulos de Osler ou as manchas de Roth, tudo isso entra aqui nesses fenômenos imunológicos, que é critério menor. A evidência do microbiológico, ou seja, hemoculturas positivas, porém sem preencher um critério maior. Ou seja, nesse caso aqui, seria um hemocultivo positivo, mas que não cumpre no critério maior. Ou uma evidência sorológica de uma infecção ativa por um micro-organismo compatível com a endocardite infecciosa. Então, tipo assim, não necessariamente precisa ser o viridans, mas pode ser outra bactéria que esteja no grupo. Não sei se deu para vocês entenderem. Ou seja, basicamente é você fazer o exame, né, um cultivo, uma hemocultura, seja lá, e descobrir que tem ali um micro-organismo presente, tá? Só que não é um micro-organismo do critério maior. É um outro micro-organismo que também pode causar uma endocardite infecciosa. Então, eu não sei se eu já falei da predisposição à endocardite, né? Que seriam cardiopatias valvares, cardiopatias congênitas, porque eu não sei se vocês lembram que a gente dividiu que aqui os viridans seriam o quê? Em pacientes com cardiopatia congênita. E o Staphylococcus aureus seriam sem cardiopatia. Sem patologia, digamos assim, esse paciente. Mas, enfim, esses são os critérios. Acredito que esse não seja o critério que o doutor vai focar mais, e sim esse, tá? O de Jones. Mas tá aqui pra gente estudar e saber, né? E que o diagnóstico possível, e tem o possível e o definitivo nesse material aqui, né? No dele, no entanto, para diagnóstico, seriam 5 menores, ou
um maior mais 3 menores ou 2 maiores, tá? Então, isso aqui, possível, não entra para o doutor, tá? Não existe essa classificação aqui para ele. Não é uma classificação que ele... Eu vou até botar um... Assim, ó. Vou botar para vocês aqui, ó. Não focar. Porque não é essa classificação aqui. Que se caso ele pedir, ele vai pedir que seria um maior mais 3 menores, ou 5 menores, ou 2 maiores. Que eu vou acrescentar aqui também. Mas eu acho que isso aqui ele nem vai pedir. Vamos lá para o tratamento. Para endocardite na válvula nativa, a gente vai fazer o quê? Ampicilina, mais ceftriaxona, mais gentamicina. Primeira opção, tá? De tratamento. Segunda, vancomicina, mais gentamicina. Para endocardites em válvula protésica, vancomicina, mais gentamicina, mais rifampicina. Uma vez realizado esse diagnóstico etiológico, o tratamento deve ser dirigido a esse germe. O tempo aproximado de tratamento é de 4 a 6 semanas. E os casos onde vão haver indicações cirúrgicas vão ser nos casos de insuficiência cardíaca, disfunção valvular progressiva, fenômenos embólicos e infecção não controlada. Ou seja, uma sepsis aí total. E por último, pericardites, que eu acho também que o gato não vai cobrar muito, mas vamos lá, né? Tá no material. Eu coloquei aqui que a pericardites, né? O que ela é, bem simplesinho, que é uma síndrome clínica devido à inflamação do pericárdio. A gente já viu ali do endocárdio, endocardites e a pericardites, né? Do pericárdio, que nesse caso é uma resposta a várias agressões, né? Que sofre. Porque eu não sei se vocês lembram que na febre reumática a gente estava lidando com a agressão de uma coisinha aqui, que era o Streptococcus pyogenes B hemolítico. Então, já era a resposta exagerada frente a esse micro-organismo. Já na pericardite, é frente a várias coisas, não é só a um micro-organismo, tá? Aí existe a pericardite constritiva, que o nome já diz, né? De constrição, lembra que é uma fibrose no espaço do pericárdio. E o derrame pericárdico, que vai ser o que a gente também já sabe, já falou sobre isso, que é o tamponamento cardíaco, que é quando uma inflamação que ocorre no pericárdio ali acumula muito líquido nesse saco pericárdio e vai produzir o tamponamento cardíaco. De novo, a triada de Beck aqui, essa triada ela nos persegue, mas é importante saber, né? Que é ingurgitação jugular, hipotensão e a hipofonese, né? Que é a diminuição aí das bulhas, né? Das bulhas cardíacas que chama. A etiologia é idiopática predominante, ou seja, não tem uma etiologia certa. No entanto, é provável que as infecções virais sejam responsáveis pelos casos de pericardite aguda, classificados na atualidade como idiopáticos. Ou seja, não existe nenhum estudo ainda que confirme que seriam de causas virais, né? De infecciosas virais. No entanto, basicamente todas que acontecem na atualidade, que são de causa idiopática, tem um pezinho ali de um vírus, tá? Só para a gente ter mais ou menos noção, eles determinam que de 40% a 80% é de causa idiopática e de causa infecciosa é de 10% a 50%. Então, acredito que por esses números estarem tão próximos assim, é que hoje eles classificam a maioria como de causa infecciosa viral. Eu coloquei alguns tipos de vírus, né? Mas também algumas bactérias, né? Que aqui produz a pericardite purulenta. Até a fúngica também aí. Mas, de toda forma, a pericardite também ela pode ser causada por enfermidades autoimunes. Ela pode ser causada também por neoplasias.
pode ser causada também por traumatismos, pode ser causada também por fármacos, como, por exemplo, anticoagulantes. E também tem associação com outras enfermidades, como enfermidade de Kawasaki, talassêmia, enfermidade inflamatória intestinal. No entanto, assim, é muito raro de acontecer. Então, qual é a causa, qual é a etiologia de uma pericardite infecciosa? A gente vai de uma pericardite aguda, quer dizer, a gente vai falar que a causa é idiopática. No entanto, dentre as causas infecciosas, predominam as virais. E de uma pericardite purulenta, né, a gente vai falar que é de causa bacteriana, tá? Se for para dividir, nesse caso aí, se tiver alguma questão que divida. Eu já falei para vocês, né, sobre as pericardites. Tem uma parte que ele fala sobre a pericardite bacteriana sem consequência de um foco de infecção torácica ou cardíaco, né? Geralmente até uma endocardite. A gente já tinha falado também sobre isso, da endocardite, daquelas manifestações extra que podem surgir. Nesse caso, uma endocardite, dependendo, ela pode fazer, né, provocar uma pericardite também, em consequência de uma lesão. Pode ser também, eu já tinha falado também que era em relação a trauma. E quando eu falei da pericardite relacionada à tuberculose, não é algo que eu acho que tem uma incidência muito grande em criança. No entanto, ela é relacionada a um foco hematógeno, ou seja, a sua disseminação vai ser justamente através de disseminação linfática, através de disseminação hematógena também, e que vai fazer com que essa infecção ela chegue até os pulmões, até a pleura ali, né? Que no caso seria o agente, né? O micro-organismo. Mas eu acho que isso aí já é muito profundo, não entra muito aí. Vamos para as manifestações clínicas, né? De todas as outras, a gente viu que a febre vai ser alta, já que a febre é baixa. É a única coisa que diferencia. Eu deixei até em vermelho, porque pode ser uma jogada aí de verdadeiro ou falso, né? Então, na febre reumática e na endocardite, a febre é alta. Já na pericardite, a febre vai ser baixa. Os ruídos cardíacos diminuídos, essa dor torácica e esse roce pericárdico são os sintomas mais predominantes, né? Inclusive, esse roce pericárdico, ele é patognomônico de pericardite aguda. Ou seja, não quer dizer que a ausência dele vai excluir o diagnóstico, mas que se tem esse roce pericárdico, a gente já pode pensar que a gente está lidando ali com um paciente com pericardite, tá? E aí fala sobre os sintomas, né? Sobre cada um, coloquei separado. Tem também tosse, tem fadiga, tem dísnea por conta da compressão aí do parênquima pulmonar. Se tem compressão do parênquima pulmonar, claro que vai ter dísnea, vai ter tosse, vai ter todos esses sintomas aí pulmonares, né? E o diagnóstico clínico, sinais e sintomas, em especial de interesse de dor torácico e o roce pericárdico, que eu já disse para vocês que ele é característico, né, da pericardite aguda. Então, lembra dele, né, que é a manifestação característica, né. A gente vai ver também outros métodos que seriam o ecocardiograma, que vai ter a elevação do segmento ST, depressão do PR, depois vai ter a inversão da onda T, enfim. Ecocardiografia também, que vai identificar o tamanho do derrame, né? E o possível presença de taponamento cardíaco. Radiografia de tórax, né? Que nesse caso ela pode ser inespecífica, ou seja, não pode servir tanto, mas pode mostrar cardiomegalia e edema pulmonar. Aí sim, isso pode interessar para a gente, né? E as tinções e os cultivos, PCR, né? Que é muito importante, que nós estamos falando de uma pericardite, né? E nesse caso, se você está suspeitando de pericardite tuberculosa, a gente vai fazer a prova de tuberculina.
cutânea de tuberculina. O tratamento, eu até coloquei aqui mesmo o dele, que eu gostei bastante. Quando, assim, ele vira aquela bagunça, né? Quando a gente está falando da etiologia, que fala idiopática, mas predominantemente viral. Mas, enfim, aqui fala que a gente pode tratar de forma conservadora, com a vigilância, né, repouso na cama e fármacos anti-inflamatórios, não esteroides e a colchicina, né, especialmente em pericardites recorrente. A pericardite viral se resolve por general espontaneamente em um transcurso de 3 a 4 semanas. Os corticoides esteroides se recomendam em casos refratários ou em pericardites secundárias a enfermidades de tecido conectivo ou imunomediadas. E um grande tamponamento ou derrame com compromisso hemodinâmico significativo requer evacuação imediata do líquido por pericardiocentese ou drenagem aberta, que no caso já seria aqui o tratamento cirúrgico, né? Vamos dizer assim, que seria quando tem um tamponamento cardíaco. O tratamento com antibiótico tá aqui, que a gente, claro que vai ter que fazer ele, né? Apesar daquela conduta ali meio que expectante, né? A terapia com antibióticos, em caso de pericardites bacterianas, por 3 a 4 semanas, se utilizará antibióticos para cobrir aqui todos esses micro-organismos aqui, que seriam vancomicina, cefalosporina de terceira geração. Já nas pericardites, traz cirurgia cardíaca torácica ou imunodeprimidos, a gente vai adicionar aí mais uma cobertura para gram negativos nasocomiales, que aí a gente tem a vanco, a cefalosporina de terceira geração, mais um aminoglucósido. E em caso de suspeita de infecção fúngica, anfotericina B, né? Que a gente já sabe. Mas, enfim, é o tratamento mais de boa, assim, tirando a parte da pericardiocentese, né? É o tratamento mais tranquilo. Eu não sei se vocês lembram, mas existe um critério, né, no tamponamento cardíaco lá, que faz, vai depender da pressão. Se a pressão tiver, se eu não me engano, depois vocês me corrigem se eu estiver errada, se a pressão tiver menor que 80, não me lembro, a gente vai fazer uma toracotomia, pericardiocentese e massagem. E se ela tiver maior, apenas é a pericardiocentese com drenagem. Mas, enfim, isso também não é uma coisa que ele vai cobrar, já é muito, assim, profundo. Eu acho que o básico realmente é isso aqui que a gente estudou, tá? O quadro. Lembrar que a classificação da leve, moderada, grave. Lembrar quais são os planos e por que a gente usa cada plano. Observar se o paciente tolera via oral ou não. Observar os plex, observar o ilenado capilar, se está mais de 3 segundos. Passou de 3 segundos, já é grave. Lembrar da febre reumática, que o micro-organismo que causa ela é o Streptococcus pyogenes B hemolítico. Lembrar dos critérios aqui de Jones. Lembrar também da endocardite, que a etiologia mais frequente em ninhos em válvulas nativas vai ser o viridans e em válvula protésica os Staphylococcus aureus. Lembrar aqui também dos critérios de Duke, mas foca mesmo aqui, ó, nesses daqui nos de Jones. Lembrar que todos eles, lembrar aqui, se nós estamos falando de endocardites, se nós estamos falando de pericardites, a gente vai tratar com antibiótico. Lembra que o tratamento vai ser com antibiótico. Lembra que a gente só vai tratar uma pericardite com a pericardiocentese ou uma drenagem se o nosso paciente tiver com tamponamento cardíaco, fora isso não. E lembrar da febre também, que na febre reumática e na endocardite, a febre vai ser elevada, já na pericardite é uma febre baixa, que já diferencia uma da outra. E é isso, gente. Eu acho que vai ser mais de boa, vai ser a prova mais tranquila. Lembrar aqui que nessas manifestações clínicas aqui da febre reumática, tem esse tratamento sintomatológico que a gente faz na artrites,
na cardites e nessa coreia de Saiderhan, sei lá como é que se chama. Mas lembrar desses tratamentos, assim, são detalhes, né, que talvez possam fazer a diferença na hora da prova, tá? Se alguém tiver mais alguma coisa para acrescentar, alguma coisa que ele falou em específico que ia cair, pode falar. E eu espero que todo mundo consiga ir bem amanhã. Eu acho que vai ser a nossa prova mais tranquila, assim, em vista das outras, né, que a gente teve. Pelo menos é menos conteúdo, tá mais enxuto. E eu espero que todo mundo consiga ir bem, boa sorte e que dê tudo certo amanhã. Quem quiser completar e falar o que o doutor falou que ia cair, que eu não falei, que eu anotei, vocês podem acrescentar aí. Muito obrigado, gatinha. Boa prova também. Boa prova, gente. Tomara que dê certo e todo mundo tire 20 amanhã. Amém.